Agora começou a gravação. Beleza, obrigado, viu? Não é nada. Então, o pé, então, gente, é esse complexo de articulações tibio-társica, calcâneo com talos, talos com navicular. Então, todo esse complexo é o que a gente chama, então, do nosso complexo articular do pé. São 34 articulações, para vocês terem ideia. E essas 34 articulações, elas vão proporcionar uma série de movimentos para o nosso pé, que servem para absorver impacto, para fazer propulsão, para gerar uma grande capacidade de adaptação a terrenos, a solos inadequados, né? Então, é uma estrutura muito importante. E o básico é a articulação tibiotársica, é a articulação da tíbia com o talos. Aqui a gente tem também uma articulação do talos com o calcâneo, que a gente chama de articulação subtalar. O talos, ele fica em cima do calcâneo como se fosse uma sela de um cavalo. Então, é uma articulação do tipo selar. E aqui nós temos a articulação transversa do tarso, que é o calcâneo com o cuboide, o talos com o navicular, e aqui nós temos os ossos do cuneiforme lateral, intermédio e medial. Então, isso vai nos proporcionar uma série de adaptações, uma série de articulações. Cada ossinho desse aqui, ó, tem articulações, tem ligamentos que vão aí proporcionar uma biomecânica correta para o nosso pé. Quando a gente fala de articulação tibiotársica, então nós temos essa estrutura que são os maléolos, tá? Os maléolos, maléolo lateral e maléolo medial. Maléolo lateral, ele é o maléolo da fíbula, e o maléolo medial é o maléolo da tíbia. Observe que eles não são no mesmo nível, eles têm um certo ângulo. Esse ângulo da tibiotársica, ele é um ângulo oblíquo. Então, toda vez que a gente movimenta o pé, existe um movimento que a gente chama de movimento triaxial, que pega os três planos e os três eixos ao mesmo tempo. E aqui você tem potentes ligamentos que estabilizam essas articulações, né, da tíbia com a fíbula anterior e posterior. E aqui você tem também uma estrutura que é a membrana interóssea. É uma membrana que une a tíbia e a fíbula e produz uma certa dissipação de forças também. E essa é a articulação, então, tibiotársica, ou articulação do tornozelo, ou também chamada de articulação talocrural. Seria esse chamada pinça bimaleolar, a pinça formada pelos dois maléolos, e no meio aqui nós temos o talos, que vai encaixar aqui, proporcionando aquela dobradiça ali dos movimentos do nosso tornozelo. O tornozelo, gente, tem pessoas que têm o pé muito cavo, que tem o arco muito grande, tem pessoas que têm o arco muito pequeno, que têm o pé plano. Então, isso são variações anatômicas, né, em relação à biomecânica do pé e do membro inferior como um todo. É o que a gente chamaria do pé cavo, que é a pessoa que tem esse ângulo muito grande, e do pé plano, é a pessoa que tem esse ângulo muito baixo, tá? O eixo dessa articulação. Pessoas que têm o pé muito cavo vão ter esse ângulo aumentado. Pessoas que têm o pé plano vão ter esse ângulo muito diminuído, o pé muito baixo. É o que a gente chama do pé plano e o pé cavo. São alterações estruturais do pé, tá? O tornozelo, como a gente estava vendo, pessoal, ele precisa de um potente sistema ligamentar. Então, nós temos aqui os ligamentos deltoide, ligamento em forma de delta, que é o ligamento da parte medial do pé. E nós temos os ligamentos da parte lateral do pé, que são os ligamentos talofibular anterior, calcâneo fibular, talofibular posterior e o ligamento tibio-fibular. Esses ligamentos, eles limitam a inversão do tornozelo e esses ligamentos, eles limitam a eversão, você virar o pé para fora. E esses limitam você a virar o pé para dentro, tá? Então, os ligamentos talofibular anterior, posterior e ligamento calcâneo fibular. São ligamentos, então, que estabilizam o nosso tornozelo na parte medial e lateral. Esses ligamentos da parte lateral, pessoal, eles muitas vezes são muito mais lesados do que os ligamentos da parte medial, justamente por causa daquela pinça bimaleolar que eu falei com vocês. Uma das razões biomecânicas da gente torcer o pé mais em inversão é justamente essa posição do maléolo lateral ser mais baixo e mais posteriorizado. Então, quando você cai, você já cai tendendo a virar o pé mais para fora. Consequentemente, esses ligamentos são mais lesados, o talofibular anterior e o calcâneo fibular. São ligamentos muito frequentemente lesados nas entorses de tornozelo. E aqui o ligamento deltoide é muito mais difícil você torcer o pé em eversão, justamente porque o maléolo medial ele é mais alto e o maléolo lateral ele é mais baixo, tá?
E isso, então, acontece, aquela lesão, a entorse do tornozelo, é justamente isso. Você tem aí um mecanismo de torção em que você torce o pé, geralmente é inversão, virando o pé para dentro, consequentemente você lesa essa musculatura lateral, que são os ligamentos talofibular anterior e calcâneo fibular. Uma das razões, como eu falei com vocês, é essa posição do maléolo lateral mais baixo, mais posterior, e do maléolo medial mais alto, mais anterior. Então já favorece esse tipo de torção. E também quando você pula, você cai em flexão plantar. Na flexão plantar, aquela pinça bimaleolar está desencaixada. Isso gera uma certa instabilidade na articulação, que tem como necessidade uma potente utilização desses ligamentos laterais aí do tornozelo. Tá? A pinça bimaleolar, como eu falei com vocês, ela encaixa na dorsiflexão, abre-se a tíbia e a fíbula e o talos encaixa. A articulação fica bastante estável, bastante rígida com a dorsiflexão. É difícil você torcer o pé em dorsiflexão. E o contrário acontece quando a gente fica na flexão plantar. Quando você fica na flexão plantar, há uma tendência de uma frouxidão dessa pinça e, consequentemente, uma necessidade de uma estabilização maior dos ligamentos, e isso gera, então, a possibilidade de você ter torções do pé, tá? Do tornozelo. O pé ele tem também vários arcos. Tem o arco longitudinal anterior, que é esse arco aqui, ó. Ele é um arco longitudinal medial, ele fica nessa parte, ele que forma aquele arco do nosso pé, isso é dado pelos ligamentos que existem aqui no pé. Existe o arco longitudinal lateral, que seria o aqui, e o arco transverso, que é esse aqui. São 3 arcos que vão dar aquela boa posição do pé, vão fazer o pé ficar um pé funcionando, um pé que absorve impacto, um pé que enrijece durante a propulsão. Então, essa estrutura é muito importante. A gente ter esses arcos, eles facilitam a absorção e a propulsão no nosso corpo. Tem pessoas que têm alterações na pisada, pessoas que têm pisada em que o pé fica plano e pisadas que o pé fica cavo, né? Isso, o pé plano e o pé cavo são alterações da estrutura do pé. E eu posso ter também, dinamicamente, alteração, que é o que a gente chama da pisada pronada, que tem a diminuição dos arcos, e a pisada supinada, que tem o aumento dos arcos. Tá? Então, pronação e supinação são movimentos dinâmicos, movimentos que vão acontecer durante a marcha. E o pé cavo e o pé plano são alterações na estrutura biomecânica do pé. Tá? Alterações mais aí voltadas realmente para alteração estrutural e alteração durante a marcha, durante a corrida. Pessoas que têm pisada pronada tendem a ter um contato muito grande na parte medial do pé. Pessoas que têm a pisada supinada tendem a ter um desgaste, uma jogada maior na parte lateral do pé, e isso então interfere na biomecânica. No nosso pé existe uma estrutura também que chama fáscia plantar. É um tendão que a gente tem aqui na sola do pé, que tem como função transferir força do gastrocnêmio para a nossa propulsão durante a corrida. Então, ela é muito forte, ela tem essa característica e pode sofrer lesões, que a gente chama de fasciite plantar, inflamação, processos degenerativos dessa região da face. Então, a face tem como função o armazenamento de energia elástica. Ela armazena e dissipa energia elástica. Ela é muito importante para a gente poder correr e saltar. E, basicamente, pessoal, o pé ele tem 4 tipos de movimento. Dorsiflexão, flexão plantar, com amplitude de dorsiflexão em torno de 10 a 20 graus, flexão plantar em torno de 45 graus, eversão, virar o pé para fora, inversão, virar o pé para dentro, e eu tenho movimentos de inversão e eversão, e movimentos realizados no plano, como se fosse o chão, você fazer raspar o pé para abrir o pé e trazer o pé para dentro. Então, a abdução e a adução do pé. Inversão e eversão, você tiraria o pé do chão, e a dorsiflexão e flexão plantar são movimentos realizados no plano frontal. Tá? Perdão, plano sagital. E aí as amplitudes dessas mobilidades, a eversão de 10 a 15 graus, a inversão de 20 a 30 graus, a abdução e a adução em torno de 30 graus, abrir e fechar o pé. Tá? A inversão é aquela que favorece as torções, e a eversão favorece o estresse no ligamento deltoide e a inversão no ligamento talofibular e o calcâneo fibular.
Quando nós vamos observar, então, a ADM do tornozelo com o joelho esticado, nós temos uma ADM limitada, né, à medida que eu esteja com o meu joelho esticado. Vocês vão ver que o gastrocnêmio, ele é um músculo que se origina nos côndilos do fêmur. Então, quando o meu joelho está esticado, ele fica mais tenso. Consequentemente, a ADM de dorsiflexão diminui. E quando nós, então, flexionamos o joelho, o gastrocnêmio relaxa e isso, então, me proporciona um maior ADM de dorsiflexão. Aqui eu enfatizo o alongamento do sóleo e aqui eu enfatizo o alongamento do gastrocnêmio. Aqui, quando eu dobrei o joelho, eu afrouxei o gastrocnêmio do joelho. Daí eu consigo uma amplitude de dorsiflexão maior que vai estressar o nosso sóleo, o nosso olear. E aí a gente, como eu falei com vocês, nós temos movimentos do pé, que são movimentos triplanares, além daqueles dorsiflexão, flexão plantar. Existe uma movimentação combinada, em que você vai ter tanto movimentos de dorsiflexão, quanto de pronação e supinação, tá? Esses são movimentos que a gente chama de movimentos funcionais do pé. Eles acontecem nos 3 planos, nos 3 eixos, ao mesmo tempo. Então, nós temos o movimento de pronação, que é o movimento de dorsiflexão, eversão e abdução do pé. Seria esse movimento aqui, ó. O pé fica pronado, então ele joga uma carga muito maior na parte medial. O hálux tende a desviar, que a gente chama de hálux valgus. O arco do pé diminui. O calcâneo everte. O tornozelo faz dorsiflexão. Há um movimento de abertura do pé. E o contrário seria a supinação, em que nós vamos ter o movimento de supinação, em que você vai ter a flexão plantar, o aumento do arco, o movimento de virar o pé para dentro e a adução do pé. Então, são movimentos que a gente chama de triplanares, que vão acontecer dinamicamente ao mesmo tempo durante a nossa marcha. Movimentos, então, de pronação, para absorver impactos, deixar o pé mais flexível, mais absortivo, e movimentos de supinação, para deixar o pé mais rígido, o pé mais forte, mais capaz de transferir força com eficácia. Tá? Nós temos, então, pessoal, vários músculos que vão produzir, então, essa nossa movimentação do tornozelo. São músculos que têm funções de fazer a flexão plantar, fazer a dorsiflexão. Aqui a gente vê algum deles, que são o gastrocnêmio, o tibial posterior e o fibular. O gastrocnêmio, ele puxa um pouquinho virando para a inversão, o tibial posterior é o músculo medial e o fibular o músculo lateral. Então, esses 3 músculos, ao mesmo tempo, eles são capazes de produzir a flexão plantar. O mais importante é o gastrocnêmio. Mas, como o fibular e o tibial posterior passam atrás aqui, ó, ao eixo, você tem essa utilização da flexão plantar também com esses músculos. Basicamente, o mais potente é o gastrocnêmio, que tem mais alavanca, mais distância em relação ao eixo. Mas os outros músculos também contribuem. Aqui a gente vê o tibial anterior, que é um músculo muito importante na dorsiflexão do tornozelo. Ele sai aqui da região da tíbia e vai na região do cuneiforme medial e da base aqui do primeiro metatarsiano. Então, ele é um músculo que trabalha também na dorsiflexão. Então, vamos ver alguns desses movimentos do tibial anterior. Ele é um potente dorsiflexor do tornozelo e ele tem um pequeno braço de força para a inversão do pé. Ele vira levemente o nosso pé para dentro. Os músculos laterais que nós temos aqui no pé, que fazem a movimentação do tornozelo, são os fibulares. Então, tem o fibular longo e o fibular curto. São músculos responsáveis pela eversão. E como eles evertendo, eles também têm uma grande função pronadora. Então, os fibulares são músculos que fazem pronação. E eles são auxiliados nesse movimento de pronação pelo extensor longo dos dedos, que a gente vai ver daqui a pouco, que é um músculo que também tem capacidade de fazer pronação. Tá? Ele estica os dedos, mas ele tem a capacidade também de fazer a pronação. O fibular longo, gente, ele é um músculo interessante, ele passa aqui no maléolo lateral, ele vem descendo e ele insere aqui, ó, na base de baixo do primeiro metatarsiano. Então, ele é um tendão comprido, né? E o fibular curto, ele morre aqui na parte mais lateral, na cabeça aqui, ó, na base do quinto metatarsiano. Tá? Ele, como eu falei com vocês, ele passando posterior à articulação, ele tem a capacidade de fazer a flexão plantar, principalmente desse dedo aqui, de puxar o dedo para baixo. E é muito comum a pessoa ter esse dedo mais em flexão plantar, ter um pé mais cavo, né?
como uma compensação aí, no caso das articulações subtalar e mediotársica, não tem ADM suficiente para fazer pronação. Então acaba que o fibular ele vai pronar esse dedão, fazer o dedão abaixar, e com isso você vai ter aí uma capacidade de pronar ou de fazer a flexão plantar do primeiro raio. Tá? É o fibular longo, ele é um músculo pronador bastante importante. O pronador curto ele já morre aqui, ó, na cabeça, na base do quinto metatarsiano. Quando a pessoa torce o pé, gente, é muito comum ter uma lesão nesse local aqui da inserção do fibular curto, que é o que a gente chamaria de uma lesão por avulsão. O fibular ele arranca a inserção dele ali da base do quinto metatarsiano. Tá? Aqui, gente, com detalhe, a gente pode ver os músculos da sola do pé, que eu não vou entrar em detalhe aqui. Esse aqui é o abdutor do hálux. É um músculo só para abduzir o dedão, para abrir o dedo. Tá? Mas aqui eu queria mostrar para vocês, olha, o tibial posterior, que é esse músculo que está aqui, o tibial posterior, a inserção dele aqui na tuberosidade do navicular. Eu estou mostrando aqui para vocês também esse músculo que está em amarelo aqui, ó, é um músculo comprido, tá vendo? É o flexor longo do hálux. É um tendão que também participa da flexão plantar juntamente com o tibial posterior, juntamente com o gastrocnêmio, juntamente com o fibular. Então, se a gente fosse colocar os músculos que fazem flexão plantar, gastrocnêmio, sóleo, são os principais, e alguns que auxiliam, como eles passam posterior ao eixo, nós temos o tibial posterior e os fibulares que estão na parte lateral. Aqui a gente está vendo a parte medial do nosso tornozelo. E o flexor longo do hálux, que também está ali, ele tem capacidade também de forçar o nosso dedão para baixo, e como ele passa aqui por trás, ele auxilia também nessa nossa flexão plantar. Tá? Aqui eu teria uma visão da parte anterior do tornozelo, mostrando para vocês aí o nosso tibial anterior. Não sei se está passando para vocês. A tela está preta, gente? Tá, né? Tá ficando tudo preto. Ah, então tá. Eu vou pegar uma outra visão aqui para vocês. Aqui, gente, olha, é o sóleo. Observe que o sóleo ele morre bem aqui, ó. Ele não passa pelo joelho. Ele vem aqui por trás e ele insere aqui, ó. Esse seria o sóleo, que é um potente flexor plantar. Tá? Em cima dele nós teríamos o gastrocnêmio. Tá? Aqui, ó, a gente vê o gastrocnêmio. Aqui dá para vocês verem a inserção do gastrocnêmio no fêmur. Então, o gastrocnêmio, a inserção dele é nos côndilos medial e lateral do fêmur. Por isso, o gastrocnêmio, além de fazer a flexão plantar, que é isso que está acontecendo aqui, ele também é um flexor do joelho, porque ele passa pelo tornozelo. Ele tem a capacidade de fletir também o nosso joelho, além de fletir o tornozelo. Então, o gastrocnêmio. Embaixo dele, o sóleo. E aqui a gente está vendo o tibial anterior, com a sua ação de fazer a dorsiflexão do tornozelo. Aqui a gente vê com detalhe a parte lateral do tornozelo. Esse seria o fibular curto, morrendo aqui na cabeça do metatarsiano. Aqui, ó. Perdão, na base do quinto metatarsiano. E o fibular longo passando atrás do maléolo, descendo e indo inserir lá na parte medial do pé. No primeiro metatarsiano lá e no cuneiforme medial. Então, esse é um músculo, gente, que a principal função dele é fazer a eversão do tornozelo, everter o tornozelo, virar o tornozelo para fora. O tibial posterior, ele é o principal inversor do tornozelo que nós temos. Tá? Inversão combina com supinação e pronação combina com o pé plano, né? E aqui a gente vê o principal músculo pronador são os fibulares, longo e curto. O principal músculo supinador é o tibial posterior. E aqui a gente vê também, olha, um músculo que participa da dorsiflexão, que é o extensor longo dos dedos. O extensor longo dos dedos, ele passa aqui, ó, bem na frente. Então, ele ajuda também ao tibial anterior a fazer a dorsiflexão. Então, a dorsiflexão do tornozelo é feita pelo tibial anterior, pelo extensor longo dos dedos, pelo extensor longo do hálux, que são músculos que estão ali passando pela articulação tibiotársca, especializado mesmo em fazer a dorsiflexão seria o tibial anterior. Mas existe o auxílio desses músculos do extensor longo dos dedos e do extensor longo do hálux. Esses três músculos são os músculos que fazem, então, a nossa dorsiflexão do tornozelo. Tá?
Aqui, gente, ó, com detalhe, o tendão do tibial posterior. Vocês estão vendo que ele vem, ele passa, perdão, o tendão do fibular longo, ele passa atrás do malelo, vem descendo, ó, e a inserção dele é lá na base do primeiro metatarsiano. Ele é um músculo lateral, mas que cruza o nosso pé e vai se inserir lá na parte medial. Então, ele é um potente músculo pronador. Ele tem uma capacidade muito grande de fazer pronação ou eversão do tornozelo. Um dos componentes da pronação é a eversão. O tibial posterior tem essa inserção direta no navicular. Ele é a pedra fundamental de sustentação do arco, ele sustenta o arco plantar. Ele é um potente flexor plantar e inversor do pé. Ele é importante na desaceleração da pronação. Quando a gente bate o pé no chão, ele contrai excentricamente para absorver os impactos que são dados durante a nossa marcha ou durante a nossa corrida. Então, ele é um músculo muito importante. Tem pessoas que têm lesão desse tendão, é muito comum da lesão aqui do tibial posterior, ele fica se raspando, ele raspa na parte medial e começa a inflamar esse tendão, principalmente naquelas pessoas que têm muita pronação quando correm ou quando andam, porque o tibial posterior é um músculo supinador do pé. Então, quando ele contrai, ele supina o pé. A pessoa que tem excesso de pronação vai sempre estirando excessivamente esse tendão, gerando aí essa deficiência, né, nesse local aí, que é muito comum a gente ver em corredores. E além desses músculos extrínsecos, gente, que eu falei com vocês, existem também os músculos intrínsecos. São músculos que formam a sola do nosso pé. Existem 4 camadas de músculos que formam a sola do nosso pé. Eu não vou entrar em detalhes com vocês, porque é uma coisa muito picuinha, eu acho. Vamos falar do movimento mais grosso. São os músculos que movem o pé, que formam o arco do pé. São músculos muito importantes no que a gente chama de foot core, ou o core, né? O core, o centro do pé. É a musculatura que absorve também, ajuda a absorver, tem função de propriocepção, é o quadrado plantar, os lumbricais, interósseos dorsais, interósseos plantares, o quadrado da plantar, o adutor do polegar. Tem vários músculos que tem ali na sola do nosso pé, que tem uma função biomecânica importante na manutenção dos arcos e também na propriocepção do pé. O gastrocnêmio, ele é um músculo, né, que tem uma função de auxiliar a supinação, ele supina um pouco o pé da gente, o gastrocnêmio isóide, que o tendão ele é um pouco medial em relação ao eixo da articulação subtalar. Então, quando ele se contrai, ele tende a inverter um pouco o pé, supinar um pouco o pé. Daí também a possibilidade de você ter torções quando você cai com o pé, normalmente em flexão plantar, que já tende a jogar um pouquinho para fora, já tende a inverter o pé, estressando toda essa musculatura lateral do tornozelo. E aí a pessoa aqui, muitas vezes, ela pode ter uma deficiência, uma fraqueza no gastrocnêmio, isso é comum em problemas neurológicos, ela fica apropulsiva, ela não tem propulsão, o pé fica completamente plano, ela não tem uma boa propulsão, tem um excesso de dorsiflexão e tem um atraso na supinação do pé. Isso acontece em casos neurológicos, que a pessoa tem alguma deficiência vascular ou mesmo deficiência neural, pode acarretar esse tipo de alteração aí, excesso de dorsiflexão do tornozelo durante a marcha. Aqui, né, essa manutenção dos arcos do pé é dada pelo gastrocnêmio, tibial posterior e fibular. O gastrocnêmio puxa o pé, puxa mais para cima, o tibial posterior puxa invertendo e os fibulares evertendo. Então tem que ter equilíbrio desses músculos, inversores e eversores, para que o pé suba sem que haja excesso nem de pronação e nem de supinação. Então tem que ter equilíbrio desses músculos, para que a gente tenha uma boa manutenção dos arcos plantares. Uma coisa que é comum de ver também, que vocês vão ver na vida de vocês, são pessoas com hálux valgus. Isso que a gente chama de hálux valgus é o chamado joanete. É uma alteração que pode ser estrutural, a pessoa já nasce com isso, ou mesmo ela pode ser uma alteração que venha decorrente de alterações como excesso de pronação do pé, pode acarretar esse chamado, então, joanete ou hálux valgus. Então, começa o hálux a entrar e começa então a subir o segundo dedo, dá calo, né? É bastante incômodo. Existem até técnicas cirúrgicas para corrigir esse tipo de patologia. Muito bem, pessoal. Então, essa aula seria essa parte da biomecânica do pé, tá bom? Próxima aula, nós vamos fazer uma aula também síncrona, que nós vamos analisar agora os exercícios que desenvolvam tanto a cadeia do quadril quanto a cadeia do tornozelo e do tornozelo.
Então, nós vamos fazer uma aula prática, não precisa fazer trabalho, eu vou passar com vocês análise de exercícios de musculação que trabalham essas musculaturas para a gente poder estudar e entender a cinesiologia, tá certo? E na próxima aula, então, a gente vai se encontrar. Combinado? Vou deixar gravado. Vocês podem acessar lá e dar uma estudada aí à parte. Tá bom? Beleza. Boa noite, pessoal. Professor, hoje o senhor disse que ia falar um pouco sobre como que seria a avaliação. A avaliação, eu vou fazer uma provinha, a mesma coisa, a mesma análise, aquela análise cinesiológica que a gente viu, eu vou pedir para vocês fazerem as análises cinesiológicas. Tá? Aí vai ser para te mandar por e-mail? Vai mandar por WhatsApp na hora da prova. Tá bom? Mas ainda tem aula semana que vem. Semana que vem ainda tem mais uma aula antes da prova, eu explico direitinho. Não, beleza, então. Tá bom? Falou. Então, tranquilo. Obrigada, professor. Professor, boa noite. Boa noite. Fique com o pessoal de fora, mas depois assiste.